Se você quer entender melhor o seu negócio, o seu produto ou entender o impacto que seus projetos geram, se isso faz parte dos seus objetivos, fica aqui comigo porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar a forma como você olha para os números que te cercam. A gente vai falar hoje sobre um tema decisivo que faz você saber aonde o seu negócio ou projeto está indo, as métricas. E o mais importante, vamos combinar várias visões de grandes autores que farão você ter um entendimento abrangente e mais profundo, super atual sobre o assunto. No vídeo anterior, a gente falou sobre um framework que definiu a qualidade dos dados que medimos. Hoje a gente vai falar como organizá-los. Será que precisamos olhar todas as métricas a todo tempo? Será que conforme as etapas do negócio vão avançando, temos que ir acumulando essas métricas e ficar afundados nos números? Será que esse avanço traz tanta complexidade assim? A gente vai responder essa e muitas outras perguntas com esse vídeo. Então fique aqui, porque a gente tem muito que adicionar na sua jornada. Eu me chamo Agatha, sou apaixonada por livros e por ideias que transformam. Acredito que as habilidades humanas, elas são aprendidas, e quando a gente compartilha conhecimento que agrega um valor de verdade, a gente cresce junto. Esse é o meu canal, onde eu trago insights práticos dos livros que leio e dos que já li, com foco em melhorar as nossas decisões, a nossa comunicação e a nossa forma de agir no mundo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e clica em se inscrever. Ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Se os 3 A's de Eric Rice são a fundação das nossas métricas, o framework AARRR de Dave McClure é um mapa prático que a gente usa para navegar no dia a dia. McClure é uma figura icônica do Vale do Silício que concebeu um simples modelo para diagnosticar a saúde do seu negócio e focar os esforços na otimização. Então a palavra-chave principal é otimização, organização. A gente vai falar do framework AARRR, que foi adotado pelos empreendedores e gerentes de produto de todo o mundo, incluindo empresas como Spotify, Netflix, LinkedIn, Airbnb, Dropbox e muitas outras. O AARRR nos força a pensar o nosso negócio como um funil, decompondo a complexa jornada do cliente em 5 etapas chaves e mensuráveis: aquisição, ativação, retenção e indicação. Ele nos dá um modelo para entender onde os nossos usuários estão vazando e onde devemos concentrar os nossos esforços para consertar esses vazamentos. O nosso primeiro A aqui é a aquisição. Como os usuários te encontram? A pergunta-chave que a gente deve fazer é de quais canais os nossos usuários estão vindo. A aquisição é o topo do funil, a porta de entrada do seu produto. Essa etapa ela se concentra em medir a eficácia dos diversos canais para trazer visitantes ao seu site. O objetivo aqui não é apenas gerar um tráfego, é gerar um tráfego de alta qualidade de forma escalável e com um custo sustentável. Então não adianta nada a gente trazer ou atrair 1 milhão de visitantes se nenhum deles tem o seu perfil, o perfil do cliente ideal. As métricas chaves para essa aquisição, para esse topo de funil, são número de clientes por canal. Então, quantos usuários únicos chegam de cada fonte? Exemplo, fonte de busca orgânica, anúncio pago, rede social, marketing de conteúdo, e-mail. Da onde que eles chegam? O custo de aquisição por cliente, o CAC, essa é a métrica fundamental dessa etapa. Ela calcula-se dividindo o custo total do marketing e vendas em um período pelo número de novos clientes adquiridos nesse mesmo período. Outra métrica importante, CPL, outra CTR, que é a porcentagem de pessoas que veem o seu anúncio, link ou um resultado de busca e efetivamente clica nele, né? Ele mede a eficácia da nossa mensagem de chamar a atenção. O segundo A é sobre ativação. Os clientes, eles têm uma ótima primeira experiência. A pergunta-chave aqui que a gente deve pensar é: o visitante que chegou para você, ele teve uma primeira experiência valiosa? A ativação é talvez a etapa mais subestimada e crucial do funil. Trazer um visitante para o seu site é apenas o começo. A ativação ocorre quando esse usuário experimenta o valor central do seu produto pela primeira vez. O famoso aha moment. É aquele momento uau. Quando o cliente fala: nossa, é para isso que serve esse produto, é incrível. E é o momento em que a promessa de valor ela se torna realidade na mente do usuário. Ela é a etapa que converte os visitantes em usuários ativos. Para o Facebook, esse momento era descobrir que os amigos já estavam lá.
Para o Dropbox, era ver que um arquivo aparece imediatamente e magicamente em um outro dispositivo. A gente pode citar como métricas-chave para essa ativação a taxa de conversão por cadastro, que é a porcentagem de visitantes que criam uma conta, por exemplo. A adoção de funcionalidade-chave, que é a porcentagem de novos usuários que realizam as 2 ou 3 ações que se correlacionam com a retenção a longo prazo. Outra métrica importante é o time to value, o tempo médio que o novo usuário leva para realizar essa primeira ação-chave. O objetivo é reduzir esse tempo ao máximo. A retenção é nosso primeiro R. Os usuários, eles voltam? Os seus clientes voltam? A pergunta-chave aqui é, os usuários que foram ativados na etapa anterior, eles continuam a usar o produto ao longo do tempo? A retenção, ela é o alicerce de um negócio sustentável. É a prova definitiva que o seu produto entrega valor contínuo. E não é apenas uma novidade passageira ou uma modinha. É a etapa que mantém os seus usuários engajados e satisfeitos ao longo do tempo. Manter seus clientes é muito mais barato do que adquirir novos. Se você não consegue manter, você tem um balde furado. E aí você está sempre num ciclo constante e insustentável de tentar encher esse balde. Como a gente costuma dizer lá no Vale do Silício, a retenção é o novo crescimento. As métricas-chave de retenção, que a gente pode citar aqui, uma é a taxa de retenção por cohort. É a métrica mais importante. Qual porcentagem dos seus usuários eles se cadastraram em janeiro e ainda estão ativos em fevereiro e em março? A gente falou muito sobre isso no vídeo anterior. Se você não viu, volta lá para entender um pouquinho mais. A análise de cohort é a única forma de entender verdadeiramente a retenção. Outra métrica muito importante é a taxa de churn, que é o oposto da retenção. É a porcentagem de usuários ou clientes que cancelam. Eles param de usar o seu serviço em um determinado período. Outra métrica muito legal é os usuários ativos diários ou usuários ativos mensais. É o número de usuários únicos que interagem com o seu produto em um dia ou em um mês. A relação entre usuários ativos diários sobre usuários ativos mensais é um poderoso indicador de aderência. Uma relação alta desse indicador sugere que os usuários estão voltando com frequência. O segundo R aqui é a receita. Como é que você ganha dinheiro? A pergunta-chave é como conseguimos transformar o engajamento em receita de forma eficaz. Essa etapa, ela mede a saúde financeira do seu modelo de negócio. Um produto ele pode ter uma ótima retenção, mas se não houver um caminho claro para monetização, ele é apenas um hobby. E um hobby caro, não é um negócio. Essa fase ela se concentra nos eventos que transformam os usuários em clientes pagantes. As métricas-chave aqui que a gente pode citar, uma delas é o LTV, Lifetime Value, que é o valor total da receita que um cliente médio gera para a empresa ao longo do seu ciclo de vida. Um negócio sustentável ele precisa, no mínimo, que o LTV seja maior que o CAC. Outra métrica muito interessante é a receita média por usuário, que é uma métrica útil para a gente comparar o valor de diferentes segmentos de cliente. Outra métrica é a taxa de conversão para pago. A porcentagem de usuários de um plano gratuito ou de um teste que fazem um upgrade para um plano pago. O último R se refere ao referral, que em português é indicação. Os seus clientes, eles contam para outros? A pergunta-chave aqui é: os seus clientes eles estão tão satisfeitos que eles se tornam o nosso próprio canal de marketing? A indicação ou a viralidade é o final do funil. É quando seus próprios clientes se tornam uma força de venda, promovendo seu produto para amigos e colegas. O crescimento viral é o mais desejável, porque ele reduz drasticamente o custo de aquisição do cliente e pode levar a um crescimento exponencial. As métricas-chave aqui, a gente pode citar o Key Factor, que ele mede o número médio de novos usuários que cada usuário existente consegue trazer. Então, um cliente seu consegue trazer quantos outros clientes novos? Um Key Factor maior que 1 significa que a sua base de clientes está crescendo exponencialmente por si só. Outra métrica muito interessante é a NPS. Ela mede a lealdade do cliente através da pergunta. Em uma escala de 0 a 10, o quão provável é que você recomende o nosso produto?
A NPS classifica os clientes em promotores passivos ou detratores. Outra métrica bem legal é o volume de convites enviados, ou seja, o número de indicações, que é uma métrica simples que ela rastreia o uso de funcionalidades de compartilhamento ou de programas, indique um amigo. O framework AARRR oferece uma visão panorâmica e estruturada da saúde de um negócio. Ao analisar as taxas de conversão de cada etapa, os fundadores podem identificar rapidamente qual é o maior gargalo e aí focar os esforços nesse momento. Agora que a gente entendeu como organizar as métricas, ou seja, que existem métricas para cada etapa do seu negócio e que a gente não monitora tudo ao mesmo tempo, a gente vai para o próximo passo. A gente vai falar sobre a métrica que importa. Será que existe uma única métrica que pode fazer a diferença para diferentes tipos de negócio? Será que existe esse número mágico que pode ser medido e que destrava o seu crescimento? No próximo vídeo, a gente começa a passar dessa visão gerencial para uma visão mais estratégica. A gente vai subir mais um degrau. Então não perde o próximo conteúdo. Eu te vejo lá.